Shalom, irmãos. Em tempos de angústia vamos falar esperança. Vamos fazer o estudo do Salmo 13, já pedindo perdão para vocês aí pelo barulho que vocês vão ouvir aí. Agora começou uma construção bem na frente da minha casa e os meus recursos aqui são bem domésticos. Eu não tenho um estúdio de isolamento de sons, mas eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. Então, preste atenção na palavra e que o Todo-Poderoso quer falar conosco no dia de hoje. Amém? O Salmo 13, então, é um salmo relativamente pequeno, né? E diz o seguinte, na Bíblia hebraica Sefer, o título é Davi, na sua extrema tristeza, recorre a Yahua e confia nele. Ao mestre do canto, um salmo de Davi. Até quando, ó Eterno, esquecer-me-ás para sempre? Até quando de mim ocultarás a tua face? Até quando terei dias repletos de angústia em minha alma e aflição em meu coração? Até quando me sobrepujarão meus inimigos? Olha para mim, responde-me, ó Eterno, meu poderoso, restaura a luz de meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que eu não diga a meu inimigo, eu o venci, e se regozijem meus opressores por me verem caído. Sempre em tua benevolência confiei, meu coração exultará com tua salvação. Entoarei então cânticos ao Eterno que me cumulou de benefícios. É uma característica de Davi, né? Ele começa os salmos numa queixa, né? Num lamento, ou também tem salmos que é de completo louvor e adoração, mas no final ele sempre, né, engrandece ao Todo-Poderoso e ratifica, né, confirma a sua fidelidade, enfim. O que nós vamos retirar deste Salmo 13, irmãos, é com relação a um sentimento que Davi estava ali, né, e que muitas pessoas sentem, né? No momento de angústia, no momento de aflição, de dor, de sofrimento, a gente muitas vezes pode pensar, esqueceu de mim. E é sobre isso que eu quero falar nesse estudo, que essa é a característica do estudo dos Salmos que eu estou fazendo. Eu pego sempre algo e destaco de dentro do Salmo para que a gente tenha um estudo mais completo do comportamental humano, enfim, né, da vontade do Criador. E aqui, então, o próprio Davi, né, sua extrema tristeza, como diz ali o próprio título, ele diz, né, esquecer-me-ás para sempre? Até quando de mim ocultarás a tua face? Existem duas situações, irmãos e irmãs, que eu quero que vocês entendam. Existem duas situações em que Yah pode ocultar a sua face. Entre aspas, né? Ocultar a sua face. Onde está o pecado, né? Com relação ao pecado, quando a pessoa está em pecado. E outra situação é quando há uma prova, a pessoa está passando por uma prova e é necessário que ela esteja passando por esta prova. Porque a palavra diz que o Todo-Poderoso, ele disciplina, ele corrige, ele açoita aquele a quem ama. Porque para quem entende a pré-existência, nós estamos aqui numa última oportunidade de arrependimento e de renovação, vamos dizer assim, do nosso comportamento, que a gente possa realmente se converter e fazer techuvá, que é o retorno ao Criador. Então eu quero ler para vocês o que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos,
Atos dos Apóstolos, nós vamos ter que sair da Bíblia Hebraica Sefer, vamos para a Bíblia de Jerusalém, Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, verso 19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, a fim de que sejam apagados os vossos pecados. Então, agora nós vamos falar primeiramente desta primeira situação em que Iá pode estar ocultando a sua face, tá? Com relação a pecados. E pecado é a definição de transgressão à Torá, tá? Então, a transgressão à Torá é aquilo que nós chamamos de pecado. Ok? Baseado nisso, o próximo capítulo que eu quero mostrar para vocês ainda está em Atos, capítulo 7, o verso 48, quando Estevão está sendo ali atormentado ali, né? Deixa eu ver aqui para frente, desde o início. O discurso de Estevão, né? Que ele está ali vamos dizer, se defendendo, né? E ele está sendo acusado e ele está ali se defendendo. Então, Estevão diz assim: entretanto, o Altíssimo não habita em obras de mãos humanas, como diz o profeta. Em outras versões, tá? Nós vamos ver. Vamos pegar aqui na Bíblia Peshitta completa, ele diz assim: mas o Raelion, quer dizer, o Altíssimo, não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Então, o que Estevão está querendo dizer ali? Que a habitação do espírito de Iá, né, que nós chamamos de Ruach, ele não é em templos feitos por mãos humanas, não são templos construídos, não são templos de pedra, de tijolos, não são isso que a gente conhece por igrejas, né? Mas sim, nós somos a habitação da Ruach, desse espírito de Yahweh, tá? Então ele habita em nós. Nós somos esse templo. O templo, o tabernáculo, eu já falei em algum vídeo aqui, que o tabernáculo que foi construído lá no deserto, ele já prefigurava essa ideia, né, da habitação em nós. Por quê? Porque o tabernáculo, ele era móvel, ele nunca foi algo fixo. Ele sempre foi algo móvel, assim como nós também somos móveis, tá? Agora nós vamos lá para o livro de Ezequiel, no capítulo 8. Por que Ezequiel? Vamos voltar aqui para a Bíblia Sefer, tá? Então nós vamos para Ezequiel, no capítulo 8, no verso 1. Porque eu quero explicar para vocês o seguinte, que o Todo-Poderoso, ele não pode habitar num templo, que somos nós, em que já está habitado. Você pode morar numa casa que já tem moradores? Não, né? Mesma coisa com o Pai. Ele não pode habitar em templos onde já existe alguém, já existe alguém habitando ali naquele lugar. E esse é o caso descrito aqui em Ezequiel, que ele está justificando ali para Ezequiel, né, o porquê, né, que Israel, que o Judá, especificamente Judá, será levado ao exílio, né, por causa das abominações, né, por causa de a retirada da Ruach, e estavam colocando no lugar da Ruach outros deuses nesse templo. Ali realmente era um templo, né? E vamos ler então. As abominações no santuário. No 5º dia do 6º mês do 6º ano, quando eu estava sentado em minha casa, tendo os anciãos de Judá à minha frente, a mão do Eterno Iá pousou sobre mim. Observei e percebi algo que se assemelhava a fogo. De seu meio para cima parecia fogo, e de seu meio para baixo era resplandecente como cobre em fusão.
Sempre quando há essas aparições, né, sempre diz respeito ao próprio Mashiach ali no atemporal se manifestando, como a gente lê em muitas versões, o anjo do Senhor, tá? Então ali a manifestação do próprio Yahushua, em toda a história, né, da Bíblia a gente vê essa manifestação do anjo do Senhor. E estendeu-se para mim a forma de uma mão e me segurou por um cacho de cabelo, e um espírito me levantou entre a terra e o céu e me trouxe a Jerusalém ante uma visão do Eterno, à entrada do portão interior que apontava para o norte, onde estava a imagem dos atos que provocavam seu zelo. Ali estava a glória do poderoso Israel, conforme a visão que eu havia tido no vale. E ele me disse: ó filho do homem, volta teus olhos em direção ao norte. Voltei, pois, meus olhos em direção ao norte, e eis que ao norte do portão do altar, na entrada, estava esta imagem de seu zelo. E ele me disse: ó filho do homem, vês o que provocam as grandes abominações que a casa de Israel comete aqui? Das quais resulta que eu me afaste do meu santuário? Ó, aqui eu vou parar um pouquinho. Veja bem, ele está dizendo que por causa destas abominações que estão dentro do templo, ele faz com que ele se afaste do santuário. É isso que eu estou querendo mostrar aqui para vocês, que o santo, ele não tem comunhão com o profano. Luz não mistura com trevas. Tá, irmãos? Então, quando falamos de pecado, que a face de Yahweh está sendo ocultada, se esse é o seu caso na sua vida, veja bem, Yahweh quer habitar, mas ele não pode habitar. Ele não está podendo habitar, porque esse templo já está sendo habitado. Já tem um morador neste templo. Tá? Mas a vontade de Yahweh é que você expulse esses moradores, que seria o pecado, limpe esta casa para que ele venha fazer a habitação em você. E ali ele continua dizendo: mas verás abominações ainda maiores. E me conduziu à porta do pátio, e quando olhei, eis que havia um buraco na parede. Então me disse: ó filho do homem, escava agora o muro. E quando fiz, percebi que havia uma porta. Então me disse: entra e contempla as pérfidas abominações que aqui são praticadas. Entrei, pois, e observei, e eis que havia todas as formas detestáveis de répteis, bestas abomináveis e todos os ídolos da casa de Israel representados na parede em todo o redor. E diante das imagens 70 homens dos anciãos da casa de Israel, entre os quais estava Yaazaniahu, Ben-Shafan, cada um com um incensário na mão, fazendo subir uma espessa nuvem de incenso. Ó, que tristeza, né? Os 70 anciãos que eram para ser, né, os homens ali, para estar a serviço tão somente do Todo-Poderoso, estavam acendendo o incenso sagrado do templo para essas imagens de ídolos. E ele me disse: ó filho do homem, viste o que fazem os anciãos da casa de Israel na obscuridade, nestas câmaras infestadas de imagem? Eles dizem: o Eterno não nos vê, o Eterno abandonou a terra. Olha só, irmãos, aqui é um ponto-chave da onde eu estou falando para vocês. Eles estavam em pecado gravíssimo, gravíssimo, tá? E mesmo assim eles estavam colocando a culpa no Todo-Poderoso, dizendo que Yahweh ali não estava mais ali naquele lugar, tá? Dizendo: o Eterno não nos vê, o Eterno abandonou a terra. Sendo que eles é que tinham deixado o templo ser habitado, né? Por outros deuses, né? Por abominações. Olha como o inimigo ele é astuto e ele inverte as coisas. Ele sempre vai procurar colocar a culpa de tudo de ruim nas mãos do Todo-Poderoso, tá? Sendo que as próprias pessoas estão
afastando Yahweh do seu templo, né? E ainda continua aqui. Então me levou à porta da entrada da casa do Eterno que dava ao norte, e eis que havia mulheres que clamavam por Tamuz, né? Todos, acho que sabem, conhecem a história de Tamuz, né? Um deus pagão. E ele me disse: vês isto, ó filho do homem, verás ainda abominações piores do que esta. E me levou ao pátio interior da casa do Eterno, e eis que diante da porta do templo do Eterno, entre o pórtico e o altar, havia ao redor de 25 homens de costas para o templo do Eterno, com seus rostos voltados para o oriente, adorando quem? O sol. E ele me disse: vês isto, ó filho do homem, será pouco para a casa de Judá as abominações que cometem aqui, enchendo a terra de violência e me provocando ainda mais? A seus narizes chega sem que se incomode o odor de sua idolatria, por isso agirei com fúria, o meu olhar não se compadecerá, e não terei misericórdia, e ainda que gritem em voz alta a meus ouvidos, não os escutarei. Até aqui, todo o capítulo 8. Irmãos, isso é muito sério, tá? E parece assim, teus vídeos são repetitivos, Anne, você está sempre falando da mesma coisa. Eu estou falando daquilo que é a essência da salvação. O arrependimento, o abandono de pecados. Porque Yahushua, o nosso Mashiach, ele já abriu essa porta de redenção, de santificação, de reconciliação com o Pai. Ele abriu, através da morte, do sacrifício dele naquele madeiro, do derramamento de seu sangue puro e imaculado. Ele abriu esta porta de redenção para todos nós. A porta está aberta para esta redenção, para este retorno, para esta techuvá. Mas cabe a cada um de nós limpar a casa, limpar, tirar tudo aquilo que impede a habitação do Todo-Poderoso dentro de nós, da Ruach. Nós não podemos ficar nos fazendo de coitadinhos de vítimas, não somos em nada vítimas, em nada, irmãos, nós não somos vítimas, nós somos algozes. E se nós não nos corrigirmos, não nos arrependermos dos nossos pecados, fica difícil, irmãos. Como a gente viu ali no livro de Atos. Vamos voltar para Atos. Vamos ver na Bíblia Peshitta aqui. É esse aqui mesmo. Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e fazei techuvá, para que sejam apagados os seus pecados, de modo que venham os tempos de refrigério na presença de Yahweh. Essa é a chave, irmãos. Lá no livro de Isaías, no capítulo 49, Isaías capítulo 49, vamos ver o verso 1 primeiramente. Peraí, deixa eu achar aqui, irmãos. Perdão, irmãos, é Isaías capítulo 59, verso 1. Eis que não se encurtou a mão do Eterno, impedindo-o de salvar, nem ensurdeceu seu ouvido, impedindo-o de escutar. Foram vossas iniquidades que vos separaram do vosso poderoso, e vossas transgressões o fizeram ocultar de vós a sua face, para que não vos possa ouvir. Porque manchadas de sangue estão as vossas mãos e de maldade os vossos dedos, mentiras foram pronunciadas por vossos lábios e malícia murmura a vossa língua. Ninguém pleiteia com justiça, nem litiga com boa fé, confiam somente na falsidade e mentem, projetam enganos e planejam iniquidades. Amém, irmãos? Vamos ver o que fala lá no livro de Salmos. O livro de Salmos, no capítulo 102,
verso 19. Pois das alturas do seu santuário ele contemplou o céu e a terra, para ouvir o gemido dos cativos e libertar os que à morte estavam sentenciados. Então é como eu digo aqui, estávamos sentenciados à morte eterna, irmãos. Por isso que eu digo, nós não somos vítimas de nada, nós pecamos, fomos lançados aqui nesta terra para alcançar a redenção, e envia o seu Filho unigênito, que foi morto desde a fundação do mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, porque ele amou, porque a ama, ele nos quer novamente para perto dele, libertar os cativos. Ele ouve o gemido dos cativos e liberta aqueles que estavam sentenciados à morte. Mas cabe a mim e a você fazer esta escolha. Ele não quer estar longe de nós, ele deseja estar perto, ele deseja estar dentro de nós. É mais do que perto, é dentro de nós. Só que ele só pode habitar numa casa limpa, numa casa santificada, porque ele é extremamente kadosh, ele é extremamente santo. Por isso que ele diz, sede santos como eu sou santo. Somente através da santificação a Arua vem e habita em nós. Enquanto ainda existir uma fagulha de pecado ali, a casa ainda está sendo habitada. Amém, irmãos? Agora sim, nós vamos para Isaías 49, verso 14, diz assim: Mas Sion falou, o Eterno me abandonou, ele de mim se olvidou. Ou se separou, né? Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que amamenta, ou não se compadecer do filho de seu próprio ser? Sim, embora até as mães possam se esquecer de seus filhos, eu não me esquecerei de ti, pois te gravei nas palmas das minhas mãos. Os muros de tua cidade estão continuamente diante de mim. Então, ele diz aqui que ele nunca abandona, ele nunca se separa. Como a gente viu lá em Isaías 41, é os nossos pecados que fazem divisão, que fazem separação entre nós e ele. Porque ele diz aqui que embora uma mãe, ainda que seja muito difícil uma mãe se separar, abandonar os filhos, todavia ele nunca, jamais nos deixará, nunca, jamais nos abandonará. Por quê? Porque ele tem na mão dele, gravado os nossos nomes ali. Olha que profundo isso, irmãos. Então nós temos uma grande redenção. Uma grande redenção. O outro aspecto, irmãos, que eu quero falar para vocês é com relação, então, às provas que passamos, tá? Então, agora nós vamos falar sobre isso. Eu quero ir lá para o livro de Josué, no capítulo 1, verso 9. Ali a gente sabe um pouco, né, da vida de todo o ministério ali de Josué, tudo que ele teria que, ao entrar em Canaã, seria tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos de muito derramamento de sangue, de muita guerra, para expelir, né, para destruir aquele povo que sabemos, né, os cananeus, a descendência de Caim, descendência maligna, e por isso mesmo Yahweh determinou que fossem totalmente destruídos. Então esse foi o ministério de Josué, e essa é a prova de Josué. Cada um de nós vem para este mundo especificamente com algo que vamos ter que passar aqui, uns mais, outros menos, conforme foi o nosso pecado na pré-existência.
Nós não nos lembramos porque foi nos dado o cálice do esquecimento. Mas entenda, irmão, se você está passando por muitas provas hoje, por muitas coisas, tenha certeza que é na mesma proporção do pecado cometido na pré-existência. Mas isso demonstra a infinita graça de Yahweh para conosco, que ainda nos dá esta oportunidade. Porque a prova, ela não vem para nos matar, não, muito pelo contrário. Num primeiro momento parece que vai nos matar, que vai nos destruir, que nós não vamos ter forças para conseguir superar aquela dificuldade, mas o próprio Yahushua diz que ele não dá o madeiro mais pesado do que a gente possa carregar. Porque mesmo que a gente tenha pecado, ainda o Pai, ele é benigno, ele é bondoso, ele é misericordioso, para ainda atenuar, quem sabe, aquilo exatamente que nós teríamos que passar. Então ele diz ali para Josué naquele momento: pois já te ordenei, ser forte e corajoso, não te apavores nem temas, porque o Eterno, teu poderoso, está contigo por onde quer que andares. Então nós não estamos sós, irmãos. Por mais que a gente muitas vezes tenha a sensação de que Iá nos abandonou, ele não nos abandona. Pode ter certeza disso, porque eu creio na palavra. Eu creio totalmente na palavra. Aqui diz em 1 Crônicas 22:13: então prosperarás se perseverares em guardar os estatutos, os juízos que o Eterno ordenou a Moshe acerca de Israel. Ser forte e corajoso, não te apavores e nem temas. Tá? Então, a parte, né, da nossa santificação inclui a obediência aos mandamentos, tá? Porque os mandamentos do Eterno são para sempre, Leolam Vaed, para toda a eternidade. Eles não caducou esses mandamentos, eles continuam, irmãos, e nós temos que manter esta obediência, esta fidelidade. Ok? Tão somente nós temos que ser fortes e corajosos. Ali, Davi sabia disso. Ele sabia que ele ia ter que ser forte e corajoso, muito forte, porque assim como Josué, Davi também, ele teve uma vida, né, também com esse mesmo ministério de limpar, né, a terra de toda essa descendência maligna, de purificar a terra, e para isso foi derramado muito sangue, havia muitas perseguições na vida de Davi, inclusive os da própria família, como a gente já fez o estudo lá nos Salmos, a partir do Salmo 8, eu agora não estou bem recordada, mas ali quando Absalom, né, persegue, o filho dele persegue ele e tenta usurpar o seu trono, tá? Então nós temos sim, irmãos, muitas lutas neste mundo aqui, mas por misericórdia nós temos lutas. Porque a nos ama, nos disciplina, nos corrige e nos quer de volta para a sua habitação. Ele tem preparado os novos céus e a nova terra para essas pessoas que vão se limpar, que vão limpar a sua casa, que vão se santificar, que vão se arrepender, que vão se consertar e que vão parar de achar que são vítimas. Coitadinho de mim. Ninguém me ama, Iá não me ama. Nós temos que parar de fazer isso, irmãos. Nós temos que ter consciência que nós não somos vítimas. Coloque isso na sua cabeça. Eu não sou vítima de nada. Eu sou culpada. Mas ainda pela misericórdia do Pai, eu posso e eu vou limpar a minha casa, abandonar pecados. E se o caso não é pecado, eu vou aceitar as provas que vêm sobre a minha vida, porque este é o caminho para a vida eterna. Amém, irmãos? Eu teria mais versículos aqui para colocar,
mas eu acho que a essência de tudo já foi colocado, tá? Eu só quero ler esses últimos versos aqui, o 5 e o 6 do Salmo 13, que diz assim: sempre em tua benevolência confiei. Meu coração exultará com a tua salvação. Entoarei então cânticos ao Eterno que me cumulou de benefícios. Amém, irmãos? Que a gente possa ter essa mesma gratidão que Davi tinha, né? Mesmo ali com a alma esmagada, entristecida, mas ele sabia em quem ele estava crendo. Ele sabia quem era o Redentor dele, o Salvador dele, o Pai, o amigo. Ele sabia. E que a gente possa também ter essa mesma confiança. Amém? Em nome do Mashiach Yahushua. Shalom.